Aí o Lucas agora, pô. Tá vendo? O Internacional se reapresentou neste final de semana depois da derrota para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Roger Machado ganhou 2 e quase 3 grandes novidades para a decisão na Sul-Americana na próxima terça-feira no Beira-Rio contra a equipe do Rosário Central. Nesse vídeo eu te conto que novidades foram vistas e presenciadas no CT de Alvorada, no CT Morada dos Quero-Queros, e essas grandes novidades para o jogo de terça-feira. A gente também fala sobre os protestos da torcida do Internacional, muitas faixas e alvos foram colocados pelo torcedor do Inter nas ruas de Porto Alegre neste domingo pela madrugada. A gente também traz detalhes de mercado de transferências, porque um zagueiro foi oferecido ao Inter. Outro pode voltar ao radar. Rames Rodrigues pode ser uma realidade? Eu te conto os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. E antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Faltam menos de 30 inscritos para chegarmos aos 69 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Nesse meio de semana, muitos campeonatos rolando, tem a Sul-Americana na terça pro Inter, outras competições para vocês brincarem e se divertirem lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, hoje à tarde o Inter se reapresentou, a delegação chegou por volta das 3 horas da manhã no aeroporto, na base aérea, aliás, de Canoas, onde chegou o voo do Internacional fretado do Rio de Janeiro, depois da derrota de ontem por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo. E à tarde, por volta das 4 horas, teve a reapresentação do grupo de jogadores lá no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Eu estive acompanhando essa atividade, e algumas novidades aconteceram nesse treinamento. Fabrício Bustos, recuperado de dores no adutor da coxa, e Ener Valencia, recuperado de uma lesão no quadril, estão de volta, liberados pelo departamento médico e trabalhando normalmente com o restante do grupo de jogadores. Os dois serão novidades na lista de relacionados e no time titular da decisão de terça, 9h30 no Beira-Rio, contra a equipe do Rosário Central nos playoffs da Sul-Americana. O Inter que perdeu o jogo de ida por 1-0 lá no Gigante de Arroyito, na Argentina. Estávamos lá na última terça-feira em Rosário. O Inter se reapresentou depois dessa derrota já pelo Brasileirão e vai ter essas novidades na equipe para esse jogo de terça-feira. Os dois que ficaram fora, aliás, um deles ficou fora, né? O Ener Valencia. O Bustos jogou a partida contra o Rosário, depois desse jogo teve dores no adutor, ficou fora da partida de ontem. Então, Bustos e Ener Valencia liberados pelo departamento médico. O Wanderson deve ser liberado amanhã e trabalhar com bola e ser relacionado. O Wanderson não teve lesão, ele teve uma fadiga muscular. Tanto que hoje o que foi informado pelo Inter é que o Wanderson está na transição física, mas a tendência é que ele seja relacionado para a decisão de terça-feira. As dúvidas / prováveis desfalques são Vitão, que se recupera de lesão muscular na coxa, Fernando, que também se recupera de lesão muscular na coxa, Thiago Maia, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, e o Arangues, que se recupera de um edema nos 2 tornozelos. Hoje foi possível ver somente 15, 20 minutos ali de aquecimento e início da atividade no CT de Alvorada. O Roger Machado estava começando a trabalhar com a sua comissão técnica, atividade que passaria ao grupo de jogadores do Internacional. Deu para ver ele trabalhando algumas bolas nas costas dos zagueiros, do segundo para o terceiro, para o último terço, né, o terceiro terço do campo, passes mais longos para tentar, quem sabe, uma enfiada pro Ener Valencia ou pro Borré no jogo de terça-feira. Não deu para ver mais do que isso da atividade. O presidente Barcelos estava acompanhando o treinamento hoje à tarde com o Magrão, com o Felipe Dallegrave e também com o Adriano Loss, que é da logística do Internacional. Uma pressão muito grande para a decisão que o Colorado vai viver na terça-feira, 9h30, contra o Rosário Central. Lembrando que o Inter perdeu o jogo de ida por 1-0 na Argentina, precisa fazer 2 para se classificar direto, 2 de diferença. Se fizer 1 de diferença, o jogo vai para os pênaltis. A pressão é tão grande que a gente viu hoje muitos protestos nas ruas de Porto Alegre durante a última madrugada. Porto Alegre amanheceu com diversas faixas de protestos da torcida do Internacional, como, por exemplo, honrem a camisa, terça é guerra, ganhar é obrigação, deixem a vida em campo
e uma faixa que coloca 2 alvos, principalmente por conta dos últimos jogos. Rômulo e Johan, ali ó. Rômulo e Johan, 2B. Vocês conseguiram ler ali o que estava escrito. Colocaram esses 2 jogadores como alvos, mas claro, as críticas e as cobranças são para o grupo de jogadores num geral, mas tem 2 nomes aí que acabaram ficando mais visados pelo torcedor colorado. Gente, agora eu quero trazer informações de mercado de transferências, 3 aqui para vocês, tá? Mas antes, dando recado da Societex, minha parceira aqui do canal, que pode salvar a sua empresa. Todo mundo tem que pagar impostos. Você, eu e a sua empresa. A tua empresa tem que pagar impostos. Ela tá errada se ela não paga. E pagando impostos, o que se detecta nos últimos anos é que muitas empresas estão pagando impostos acima do que deveriam estar pagando. Valores maiores, a maiores, como a gente chama, do que deveriam estar pagando. E dentro disso, a Societex vai te dar uma consultoria financeira e empresarial para salvar a tua empresa. Muitas empresas grandes estão recuperando milhões de reais. Então a tua empresa pequena, média ou também grande pode recuperar valores importantes. Eles vão fazer um cálculo do quanto tu tá pagando de impostos a mais nos últimos 5 anos, por meio de uma calculadora eletrônica e 100% digital. A Societex pode salvar a tua situação. O QR Code tá na tela, tu aponta a câmera do teu celular, entra no link e agenda uma primeira conversa, sem compromisso, com a doutora Fábio, com o Marcelo e com todo o pessoal da Societex. Tem as redes sociais e o site deles também aqui. Para maiores informações e para fazer um contato com eles, chama a Societex, que claro que vocês podem salvar a empresa de vocês. Gente, eu quero falar aqui sobre 3 situações, tá? A primeira, de um zagueiro que novamente foi oferecido ao Internacional. E se trata do colombiano de 29 anos, Yerry Mina, que ainda tem contrato com o Cagliari da Itália, mas que não deve ficar por lá. O André Curi, que tem a carta de procuração do atleta, ou seja, ele intermedia negócios para o atleta em relação a clubes do Brasil, ele já havia oferecido o atleta para o Internacional. E o pessoal do Revista Colorada conversou com o André Curi hoje à tarde e ouviu dele que mais uma vez ele ofereceu o Yerry Mina para o Internacional, até o momento sem resposta. O que eu já ouvi do Inter sobre esse jogador? A ideia da direção não era contratar o Yerry Mina. Me confirmaram que sim, ele foi oferecido mais de uma vez pelo André Curi, que avaliaram o nome por meio do CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional, e do Departamento de Futebol, quando também tinha na comissão técnica o Eduardo Cudê, e esse nome foi oferecido pela primeira vez, e a ideia não era contratar o Mina. O Mina não era o nome, esse nome tinha me sido descartado, tá? Então a informação que eu tenho de momento é que o Inter não tem o desejo de contratar esse atleta. Porém, mais uma vez ele acabou chegando à mesa do Inter e sendo oferecido pro Colorado. As outras 2 informações que eu quero trazer, uma delas é sobre Maurício Lemos, porque é um zagueiro que tem surgido aí na timeline do Colorado, tem sido falado, e esse nome já foi tentado pelo Inter, foi consultado, eu diria, tá? Quando o técnico era o Eduardo Cudê, que levou o uruguaio, inclusive, pro Atlético Mineiro, ele tá sem espaço por lá com o Gabriel Milito, não é titular, tem contrato até 2025, chegou em fevereiro de 23, quando o Cudê era o técnico do Galo, e recentemente ele foi procurado também pelo São Paulo. Até o momento não existe nenhum tipo de fechamento de negócio, avanço ou conversa mais avançada com o Maurício Lemos, mas é um dos nomes que apareceu no radar do Inter, que foi consultado quando o técnico conhecia ele, que era o Eduardo Cudê. Agora tem a chegada do Roger, ele vai indicar os seus nomes, vai ver os nomes que o Inter já estava pensando para ver se ele gosta de algum, mas esse é um nome que pode, pelo menos, ser olhado com maior carinho pelo Inter, então é bom a gente ficar atento pelo Maurício Lemos, zagueiro uruguaio do Galo. Gente, todo mundo tá me perguntando, Lucas, tem alguma chance do Inter contratar o Rames Rodrigues? Não tem. O Rames Rodrigues está rescindindo com o São Paulo, ele não se adaptou ao futebol brasileiro, ele não quer ficar no Brasil, foi o melhor jogador da última Copa América pela Colômbia, que foi finalista contra a Argentina, perdeu a Copa América na prorrogação da competição com o gol do Lautaro Martinez, e o Rames Rodrigues não vai ficar no Brasil. E mesmo que ele fosse ficar no Brasil, o Inter teria que fazer uma mega operação financeira. O Rames custa ali na casa de mais de 2 milhões de reais mensais pro São Paulo, tá? Então, pode descartar. Foi um nome que o Inter olhou há bastante tempo, há 1, 2 temporadas atrás, que o Inter fez um contato, olhou quando ele estava lá no Olympiacos ainda, mas hoje não tem qualquer tipo de expectativa, nem tentativa, e nem é um nome que a direção trabalha nesse momento. Mas sim, um nome para esse meio de campo é analisado, mas o do Rames Rodrigues não. Inclusive, a direção quer efetivar movimentos,
tem a janela aberta até 2 de setembro, mas quer nas próximas semanas aí apresentar reforços, dar uma resposta e reforçar mais um elenco que já foi muito reforçado no início da temporada, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!